Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu sempre converso com as minhas pacientes aqui no consultório, mas também que elas já perguntam e se preocupam. Os riscos de uma cirurgia plástica. Então o que eu mais gosto de dizer é o quê? A gente hoje trabalha com um modelo que a gente chama de cirurgia plástica de alta performance. O que é que significa isso? A gente trata a cirurgia como um detalhe numa jornada inteira, principalmente de preparação para essa cirurgia. Para quê? Para a gente diminuir riscos, melhorar resultado e recuperar rapidamente. Mas vamos entender um pouquinho sobre riscos. A gente tem aqueles riscos próprios do paciente, alguma doença grave, cardiológica, diabetes descompensada, algum problema hormonal que a paciente tem, trombofilias, isso são os problemas inerentes, ou seja, pertencentes ao paciente, que a gente sempre faz um estudo adequado disso daí, avalia as condições do paciente para saber se tem algum problema que precise ser corrigido, algum problema que mereça atenção e algum problema que impossibilite a cirurgia. Então a gente sempre avalia esses 3 problemas dos pacientes. Segunda coisa são os problemas e riscos inerentes à cirurgia. E isso eu gosto de frisar muito o que? A cirurgia, ela tem que ser adequada pro problema do paciente. A gente não faz cirurgias extremamente longas. Eu gosto de dizer que isso não é certo nem errado. Eu gosto de dizer que é a forma como eu trabalho. Tempo de cirurgia aumenta riscos de complicações cirúrgicas e o principal que eu vejo é a perda de detalhamento nas cirurgias, nos resultados. Então, como eu foco muito em detalhe, os meus procedimentos eles já têm um tempo cirúrgico mais reduzido e eu sou muito focado nisso. Quem já veio aqui no consultório querendo cirurgias muito longas sabe que eu não faço. E o terceiro ponto sobre riscos envolve os hábitos de cada paciente. Eu brinco dizendo que antes de mais nada, para o paciente vir para uma cirurgia, ele tem que estar fazendo a parte dele. Atividade física é fundamental para uma cirurgia segura. O paciente sedentário, ele recupera muito pior e ele tem um risco muito maior de complicações. Por quê? Quando a gente faz uma cirurgia, a paciente ela não sabe, o organismo ele não sabe que está ali numa sala de cirurgia, totalmente monitorizado, controlado. Não, pessoal. Ele vai sofrer uma agressão cirúrgica, então é como se fosse um trauma. Pode ser uma maratona, um atropelamento, um politrauma, uma queimadura, mas o organismo, depois que passa por cirurgia, ele vai precisar de energia para recuperar. E o paciente sedentário não tem essa energia para entregar de imediato, e é quando acontecem as pioras, O paciente ele fica ali arrastado, não melhora, e aí vai tendo as complicações. Segundo ponto que atrapalha muito nos hábitos de vida, cigarro. Tabagismo é o pior inimigo de uma cicatrização e de uma boa recuperação. E o tabagismo não é só o cigarro, não. Esses cigarros eletrônicos, vape, esse tipo de coisa, eles causam o mesmo mal à cicatrização. Então esse alerta é muito importante para quem acha que aqueles cigarros eletrônicos eles não fazem mal, fazem sim. Terceiro ponto, as medicações que cada paciente usa. Anticoncepcional oral é um verdadeiro problema para uma cirurgia, aumenta riscos de trombose, embolia e outras medicações podem aumentar sangramento como anticoagulante, então a gente sempre fica atento a tudo que o paciente toma. Então o que é que eu quero dizer, pessoal? A cirurgia sem riscos não, com riscos minimizados, é uma cirurgia em que o paciente ele é preparado para isso. O paciente faz a parte dele, a gente tem aqui uma equipe completa, comprometida para trazer tudo de melhor resultado que o paciente pode ter. São cerca de 5 a 8 pessoas engajadas em cada jornada de paciente aqui, então a gente tem uma equipe muito cuidadosa nesse ponto, tá certo? E os hábitos de vida de cada paciente. Isso é o mais importante para ter controle de riscos na sua cirurgia e fazer uma cirurgia com menos risco, melhor recuperação e melhor resultado. Se você quer saber um pouco mais, clica aqui e segue o nosso canal, que a gente traz dicas sobre cirurgias plásticas, o que eu mais gosto, plástica mamária, contorno corporal, e também a gente traz muito sobre empreendedorismo, gestão médica, tá certo? Muito boa energia aí para todo mundo.